Namorado interesseiro quer que eu dê a minha casa para sua mãe. Eu sempre morei com meus avós, então eu os considerava como meus pais e eles me consideravam sua filha. Meus avós cuidaram de mim e no final de suas vidas eu fui a única a cuidar deles, então, como uma forma de agradecimento meus avós deixaram a casa deles para mim. Eu amo a minha casa, pois foi um presente deixado para mim pelos meus avós. Minha casa é grande e tem um terreno enorme. Aqui crio meus animais de estimação, tenho vários. Aprendi a amar os animais com os meus avós e esse amor pelos animais me fez querer trabalhar com isso, então depois de muitos anos realizei o meu sonho de fazer uma faculdade de biologia. Lá na faculdade conheci o Levi. O Levi era um cara que gostava muito da natureza, sabe? Daquele tipo de pessoa que gosta de fazer trilhas ou ver o pôr do sol na praia. Eu me encantei por ele e ele também se encantou por mim. Começamos a namorar e um dia eu o convidei para ir à minha casa. Quando ele chegou na minha casa, ele ficou encantado por ela. Ele passou o dia inteiro elogiando cada canto da minha casa. Foi estranho, mas eu não me importei muito com aquilo. Um dia, fiz um almoço na minha casa e convidei toda a família do meu namorado, porque queria conhecer todo mundo. Eles vieram e tiveram a mesma atitude que meu namorado. Eles elogiaram muito a minha casa, principalmente a minha sogra. Eles me perguntaram se a casa era realmente minha e eu confirmei que sim. Dias depois comecei a ter enjoos e fiz o teste de gravidez e descobri que estava grávida. Contei ao meu namorado e ele pareceu feliz, então o chamei para vir morar comigo. Ele aceitou, porém disse que a sua mãe teria que vir junto, pois ela já era uma senhora de idade e que só ele cuidava dela. Eu concordei. Ele e minha sogra vieram morar na minha casa e todos os dias ela me dizia que o sonho dela era ter uma casa igual à minha. Eu vi aquela atitude como um elogio. Do nada minha sogra começou a falar que estava passando mal e levamos ela para o hospital e isso começou a acontecer várias vezes até que ela realmente teve que ficar internada. Meu namorado estava muito preocupado com a mãe e a visitava todos os dias. Um dia, depois que ele voltou do hospital, me perguntou se podia me fazer uma pergunta e eu disse que sim. Então ele perguntou se eu o amava e eu disse que sim. Depois disso ele me disse que queria que eu provasse esse amor para ele. Eu perguntei como eu poderia fazer aquilo e ele falou a coisa mais absurda que eu já escutei. Ele pediu para que eu colocasse a minha casa, presente de meus avós, no nome da mãe dele. Na hora eu disse que não. Ele ficou triste e me disse que a mãe dele poderia partir a qualquer momento e que ela ficaria feliz se eu fizesse aquilo por ela antes dela desviver. Mais uma vez disse que não. Ele ficou chateado e passou o dia sem falar comigo. No dia seguinte fui visitar a minha sogra no hospital e ela me perguntou se o filho dela tinha falado sobre a questão da casa comigo e eu disse que sim. Então ela me perguntou se eu aceitei passar a minha casa para o nome dela. Como eu vi que a situação da minha sogra era um pouco delicada, disse a ela que iria pensar. Ela pareceu animada em saber que realmente existia a possibilidade de ser dona da minha casa. Os dias se passaram e ela e o Levi me pressionavam sobre esse assunto e eu já estava ficando estressada por causa daquilo. Um dia, saí com um amigo de escola que era advogado. Durante a nossa conversa falei a ele sobre essa situação e ele riu e perguntou se aquilo era real e eu disse que sim e que não sabia como sair daquela situação. Então ele disse que poderia me ajudar com aquilo. Ele me disse que se eu quisesse, ele poderia fazer uma documentação falsa para enganar meu namorado e a minha sogra. Ele me falou que aquilo iria agradar a minha sogra e também iria me proteger de um possível golpe dela. Gostei muito da ideia, pois iria saber o tipo de pessoa que eu estava lidando. Forjamos uma documentação falsa e fui visitar a minha sogra. Nesse dia o Levi foi comigo. Quando mostrei a documentação para minha sogra, ela ficou extremamente feliz. Meu namorado ficou muito surpreso e começou a me agradecer muito por aquilo. Minha sogra assinou aquela documentação falsa. Aquela notícia fez tão bem para minha sogra que poucos dias depois ela já estava bem e recebeu alta do hospital. Os meses se passaram e a minha sogra estava cada dia mais insuportável, porém aguentei tudo, pois eu a respeitava, principalmente por ela ser uma idosa com uma saúde debilitada. Tive o meu bebê e a minha sogra piorou. Ela passava o dia reclamando do choro do meu filho. Não só isso, ela também começou a ver problemas em tudo, na decoração da casa, nos meus animais, até no meu jeito de andar, falar, cozinhar, arrumar a casa, entre outras coisas. Eu estava tentando ter calma, mas um dia eu simplesmente perdi a paciência com ela. Em um dia, pela manhã fui ao hospital, porque o meu filho estava doente. Passei o dia todo fora de casa. Quando eu voltei vi que a maioria dos meus móveis estavam na minha garagem, isso impossibilitou que eu conseguisse estacionar o meu carro. Corri rapidamente com meu bebê para dentro de casa. Coloquei o meu bebê no berço e fui falar com a minha sogra para entender o que estava acontecendo. Ela me disse que estava ajeitando a sua casa do jeito que ela queria. Inclusive, achei algumas fotos dos meus avós no lixo. Eu disse que ela não poderia fazer aquilo sem me perguntar primeiro e que era um absurdo ela ter mexido nas coisas dos meus avós, que aquilo era falta de respeito.
Ela riu de mim e disse que eu não mandava ali e falou que não queria foto de gente desvividas em sua casa, pois aquilo atraía coisas ruins. Então começamos a brigar. Levi escutou a briga e veio ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, perguntou por que eu estava gritando com sua mãe e eu disse que era porque ela estava mexendo na minha casa sem a minha autorização. Ele disse bem alto que a casa não era minha e que a mãe poderia fazer o que ela quisesse ali. Eu fiquei incrédulo escutando o que ele estava falando. Eu disse que não, que a casa era minha. Então minha sogra saiu e voltou com os papéis, que eu forjei, e me disse que não era aquilo que os papéis diziam. Então ela me disse que já queria me colocar há muito tempo para fora de casa, pois não gostava de mim e muito menos do meu filho. Já que eu não sabia controlar o choro dele e que aquilo estava irritando há meses. Como eu poderia controlar o choro do meu filho se ele ainda tinha 3 meses? Ela também me disse que queria que eu me livrasse dos meus animais, pois queria espaço para fazer suas coisas. Ela estava planejando fazer uma área gourmet no espaço onde meus cães e gatos ficavam. Ela continuou falando que se eu não aceitasse fazer as coisas do jeito dela, ela iria me colocar para fora de casa. O Levi concordou com ela. Então eu simplesmente fui para o meu quarto e liguei para a polícia. Poucos minutos depois a polícia chegou e eu informei que minha sogra e o Levi estavam na minha casa e não queriam sair. Então os dois, muito seguros de si, mostraram a documentação falsa para os policiais. Os policiais riram e disseram que aquilo era falso. Então mostrei a eles a documentação verdadeira e minha sogra e meu namorado ficaram incrédulos. Os policiais disseram para ambos que eles estavam encrencados, pois forjar uma documentação falsa era crime. Minha sogra tentou avançar em mim, mas os policiais a seguraram. Na hora ela começou a passar mal e o Levi e os policiais a levaram para o hospital. Quando eles saíram, comecei a empacotar tudo da minha sogra e do Levi para deixar tudo do lado de fora. Tive muito trabalho naquela noite, porque além de empacotar todas as coisas deles, ainda tive que reorganizar a minha casa. No dia seguinte, pela manhã escutei minha campainha tocando sem parar e muitas batidas na porta. Quando olhei pela câmera de segurança vi o Levi na frente de minha casa totalmente transtornado, então, por segurança, não abri a porta. Eu falei a ele que todas as coisas dele e da mãe dele estavam nas caixas que coloquei na frente da casa. Ele gritou do lado de fora que por causa da briga a mãe dele passou mal e acabou desvivendo durante a madrugada. Ele colocou a culpa de tudo em mim. Ele gritou do lado de fora que jamais iria me perdoar, que eu era uma mentirosa, que eu era um monstro. Sei que não tive culpa, mas eu fiquei mal em vê-lo triste daquele jeito. Eu sabia como era difícil perder um ente querido. Até hoje, o resto da família do Levi me odeiam por causa disso. Levi não quer ter mais contato comigo e nem com nosso filho, ele só envia pensão e pronto. Acho que prefiro assim. Atualmente estou fazendo terapia para superar todo o ocorrido e não quero me relacionar com outra pessoa nem tão cedo.